Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vive Que Você É, praticante certificada de EFT há 7 anos, onde eu uso para mim essa técnica de autoconhecimento e transformação do padrão vibracional, da escritura vibracional, do acesso ao propósito de vida. Uso para mim e para minhas clientes, para os meus clientes, já há 7 anos, clientes que eu tenho aqui no Brasil, clientes que eu tenho ao redor do mundo também. E o que eu venho trazer aqui são informações importantíssimas. Agradeço a presença de todos desde já. Aos que quiserem compartilhar essa live nos seus Facebooks ou depois no replay lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. É bacana que esse material chega para mais pessoas e mais pessoas se beneficiam de tudo isso, ok? São assuntos importantíssimos, fizeram toda a diferença para mim, fazem toda a diferença para os meus clientes. A gente está perceptivo do nosso ponto de atração. E claro, com o uso da EFT, a gente tem a possibilidade de transformar esses resultados. Só compreender o seu ponto de atração não é mudança, é só percepção. Depois você vai precisar usar uma ferramenta que possa lhe dar outros resultados, que possa lhe permitir ter outro ponto de atração. Qual é a importância do ponto de atração? Se a gente quer outros resultados, a gente precisa emitir outras coisas para o universo. E aí a gente atrai outras coisas por sintonia. Antes de mais nada, quero dar um olá pro pessoal que está chegando. Uma rica noite, Cláudia, Rafaela, Mariane, Edmilson, Lígia, Mônica, Dagmar e Viviane. Sejam todos bem-vindos a essa live. A Viviane está dizendo que está direto de Bagé, que legal. E é uma imensa alegria poder estar aqui, falar, de como a gente pode detectar se a gente está colaborando para a guerra no planeta. Eu particularmente sempre fui oposta à guerra, ao conflito, mas a gente precisa saber se realmente o que a gente pensa a respeito de guerra e conflito não é isso que a gente está fazendo dentro de nós, com o nosso mundo ao redor. E ter essa percepção é muito importante para que a gente possa não simplesmente dizer mentalmente, não faz parte da guerra, não tem nada nessa coisa de guerra, conflito, matança, aí não é para mim, Mas será que realmente você não está colaborando por isso para a guerra? Porque guerra e conflito são sinônimos, E tudo que a gente pensa e fala e age, isso interfere em algum nível, contribui em algum nível para o inconsciente coletivo, que é uma malha única de informação de toda a humanidade. Então, se a gente fosse pensar assim, são 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, todo mundo pensando, paz, 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 será que nós teríamos paz? Será que é só pensar na paz? Na verdade, quando a gente tem um desejo profundo de paz, mas não tem a emoção de já estar vivendo na paz, isso não imprime positivamente em quase nada. Porque se eu faço isso por alguns momentos ao longo do dia e depois do resto do dia aí eu vou dizer daqui a pouco, aqui eu anotei, eu tô com meus apontamentos aqui, eu anotei 4 itens que a gente não pode deixar de olhar quando a gente quer realmente viver em paz, fora a paz dentro de si, e a paz nos relacionamentos diários, que são as lives anteriores a respeito de paz. Essa semana eu tô só falando de a respeito de paz, E a Sandra, rica noite para você também, querida. E a questão, eu vou falar desses 4 itens. Você não precisa exatamente se identificar com eles, ou da maneira de você testar se você está num desses 4 itens. Eu no início me encontrava em todos eles, Mas a questão toda é
como a gente se percebe no dia a dia dentro desses 4 itens. Existem bem mais itens. Eu estava antes de começar a live fazendo uma lista mais completa, mas esses 4 itens eles não podem passar sem ser analisados para que a pessoa possa ter um resultado de colaboração consciente com o todo. E por que eu comecei com essa história assim do como é que eu posso estar contribuindo com a guerra no planeta, né? Se eu sou uma pessoa de paz, se eu nem gosto de matar animais, né? Eu lembro quando eu era mais nova, lá em casa se comia camarão, né? Uma coisa que eu não como há muitos anos, desde que eu fiz minha opção aos 21, de não comer mais nada que tivesse cara. Mas mesmo não pensando nisso, né? Eu lembro que tinha uma época que se comprava um camarão com casca. E aí, qual era a primeira coisa que tinha que fazer? A gente lavava e tirava a cabeça do animal. O camarão, por ser grande, a cabeça é maior, aquelas anteninhas que ficam os olhos, né? Tipo uns pedúnculos, assim, tá? Parecia que estavam dizendo assim, poxa vida, tu vai me matar. O bicho já tava morto, né? Mas no meu olhar pro animal ali, eu tive conhecidos que tinham dificuldades, né? Mesmo eles sendo vegetarianos, eles tinham dificuldades em ter horta, porque eles não conseguiam ir lá e arrancar arrancar as folhas da couve do pé, né? E eles se sentiam super constrangidos, mas uma vez um aluno meu disse assim, aí eu não mato animais, mas quando come animal indiretamente está matando, né? Ou passou serviço sujo para alguém. Então aí essa questão, nem vou falar das questões alimentícias, né? O que fazem com os animais lá nos abatedouros antes de chegar até nós, tá? Que o animal é aberto vivo para não entrar no rigor mortis, que a carne endurece, né? Mas para não falar dessas questões, que é muito de cada um, né? A minha intenção aqui não é doutrinária, não é remover ninguém de comer carne, né? De ser carnívoro. Eu quero falar aqui dos conflitos, né? Das nossas batalhas, das nossas lutas, as lutas ocultas dentro de cada um. Mas eu só citei a questão de chegar e abrir o camarão, porque é uma coisa assim que parece tão, né? Depois vai lá, frita, come, coisa, mas tinha uma resistência já em mim, assim, eu não podia, né? Tinha uma coisa em mim que não deixava eu fazer aquilo ali. O animal tá morto, na época ia comer, porque eu ainda não tinha parado de comer animais. Mas o fato todo é que a gente nota assim que conscientemente parece que a gente não é da guerra, não é do conflito, não é da batalha armada, tá? Que a gente quer distância das armas, tá? Mas o quanto a gente está armado por dentro e como a gente vibra em relação a isso. É exatamente o que pulsa para o universo, o que pulsa para o inconsciente coletivo da nossa espécie, e aí nesse ponto que a gente está contribuindo com a guerra. Okay? Então quando alguém chega e diz assim, eu tô cuidando de mim, do meu mundinho, que nada. Você, tá cuidando de você, né? Que é a parte que lhe cabe, a parte mais próxima. Mas o nível de radiação sua tá mudando. Quem fala que o beija-flor não consegue apagar o incêndio, ele não vai apagar o incêndio sozinho, mas ele colabora com um biquinho cheio de água ali, tá? E toda essa questão da gente fazer o que está no nosso alcance é parte do nosso propósito de vida. Fazer o que está no nosso alcance, com a energia que a gente tem, com o conhecimento que a gente sabe e com as ferramentas que a gente acessa. Tudo isso está no nosso propósito de vida, e quando a gente cumpre, dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação incrível de superação e o dever cumprido, ok? A sensação de dever cumprido não tem dinheiro que pague, tá? Então aí, vamos
ao primeiro dos 4 itens que eu vou falar, como a gente se observa, para ver se está colaborando com a guerra no planeta, a frequência da guerra, ok? Então, o primeiro ponto a ser observado, não menos importante, nem mais importante que os outros, mas para mim é igual consideração, ok? Nosso lado sempre na defesa. Se eu tô sempre na defesa, é que eu tô esperando guerra, tô esperando ataque, tá? E quando acontece isso? Eu de manhã tenho uma reunião, ou de tarde tenho uma reunião, e fico pensando, meu Deus, como será essa reunião? Será que vai dar tudo certo? Será que as coisas vão ser calmas? Será? Que indica que eu tenho uma dúvida se eu tô bem protegido nessa reunião, se eu estou, se eu não vou ser alvo, tá? de algum tipo de bombardeio, que pode ser vibracional, que pode ser em palavras, que pode ser em ações, tá? E aí a gente tá armado. Quando a gente vai para um lugar com essa dúvida, a gente, na parte instintiva, a gente se arma. E onde você se armou, você tá pronto para a guerra. Depois nós vamos fazer EFT, né, para um desses 4 itens, mas eu posso dar mais dicas também, tá? Então já vou dar EFT. No final nós vamos fazer EFT, então é melhor eu dar a dica agora, né? Então se eu tô na defesa, que eu tô pensando que eu vou ser em algum nível atingida ou atingido, o que é importante fazer? Você faz a lista dos eventos anteriores em que você levou pedrada inesperada, tá? Que você foi atingido, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja mentalmente, seja financeiramente, não importa, né? Porque até o financeiro tem o lado da traição, de você ser atingido de uma hora para outra. E aí, nessa hora, na hora de fazer EFT, usa a técnica da carta de desabafo para poder falar tudo isso que está entalado nesses eventos anteriores, ok? Então, se a pessoa se sentiu traída, se também se encontra na condição de sempre na defesa, né? Então, pegar os eventos anteriores, isso aconteceu com uma amiga minha, cliente, colega, que ela entrou em contato comigo e disse assim, meu marido... Eu encontrei uma foto de uma moça que eu nunca vi na minha vida no computador do meu marido. A primeira coisa que eu perguntei pra ela, o que tu foi fazer no computador do teu marido? E ela me disse que, como o computador dela não baixou os arquivos que precisava para fazer o trabalho do filho, ela foi no computador do marido. E ao abrir o computador, ela encontrou as fotos, tá? Na verdade, nem foram foi uma foto. E aí ela ficou uma arara, ela brigou com o marido, queria saber quem era, a ordinária. Fez um barraco, montou um barraco. Né? Claro que o marido ficou incomodado com aquilo ali, né? E durante o tempo ficou um para cada lado, assim, né? Meio dividida. Aí ela entrou em contato comigo desesperada. Meu Deus do céu, Nara, conversa com os mentores, descobre para ver se ele realmente tem alguma coisa com essa mulher. Eu disse pra ela, olha, se isso mexeu tanto contigo, a coisa é contigo. Não, eu preciso saber. E eu dizendo pra ela, faz a lista dos eventos que tu te sentiu traída antes. Eu já perdoei aquele cara. Tá, tem a imagem da traição, seja direta ou indireta, através de uma conversa, através de um diálogo, através... tem uma imagem. Pois é, então, isso não tá concluído. Então, a necessidade de fazer a EFT para limpar essa sensação de traição. Então, aí quando ela viu a foto, ela já entrou no estado de defesa automático. Porque isso é o sistema é o sistema primitivo e instintivo nosso, tá? Que tenta nos manter longe de problemas, mas quando está sempre ligado, ele está nos levando para problemas. Porque daí você entra nos eventos armado. Ok? Então, no nosso lado sempre na defesa, fazer a lista dos eventos
em que não conseguiu se defender, que o ataque foi inesperado, por exemplo, que uma discussão foi inesperada, que um prejuízo foi inesperado, que alguma coisa aconteceu e aí você começou, a partir daí, tá sempre precavido, né? Sempre querer saber antes, não permitir nunca que aquilo se repita. Tá? Então, por isso que aí a primeira pessoa que aparece na frente, que tem uma certa similaridade de situação, pá, vai e ataca, ok? E aí a gente está contribuindo para a frequência da guerra, do conflito, tá? Do beliscar a técnica. Então, na técnica da carta desabafo tem essa importância aí, tá? De limpar esses padrões antigos para a gente sair da defesa. Depois, 2. Na postura de estar sempre certo, só vale o nosso ponto de vista, ok? Então, eu gosto muito daquele desenho que aparece um 6 no chão, assim. O que tá do lado da parte gordinha do 6 diz que é um 6. E o que tá do lado da parte que parece o gancho do 6, e aí vê o número de cabeça para baixo e diz que é um 9. E os dois discutem fervorosamente, né? Sobre aquele único ponto de vista que lhe parece o correto, tá? Não, o 6 é correto, 9 é correto, 6 é correto. Não, é o 9 que é correto. E aí, o que fazer nessa hora? Nessa hora, tem uma técnica muito bacana que eu gosto, que a gente pega a lista das 6 características, 3 qualidades da pessoa e bota num papel e faz isso durante 30 dias. Ai, mas a pessoa é o cão chupando manga, né? A pessoa é do mal, mas tem alguma coisa que ela faz certo. Ela não é só aquilo ali, né? Ela pode se vestir bem, ela pode ter uma boa capacidade de comunicação. Ah, mas ela só fala porcaria. Mas ela fala bem as porcarias, não fala? Tá? Então, a lista das 6 características é muito bom na hora dessa postura do só eu tô certo, ok? Tá? Eu tô lá no 10º andar, eu olho para baixo e enxergo o animal que tá passando, o cachorrinho, o gatinho, uma coisa minúscula. Mas ele realmente é aquela coisa minúscula que eu aprecio, que eu consigo perceber. Será que eu chegando perto vai ser o mesmo tamanho? Será que vai continuar parecendo o mesmo animal que eu tinha visão antes? Tá? Então é importante fazer a lista das qualidades. Muito importante, muito importante. Tá? Ajuda muito, já ajudei mãe e filho, já ajudei casais, com essa técnica das 6 qualidades, fazer todos os dias por escrito durante 30 dias, vai dar uma bela de uma virada, tá? Não é que o outro vai deixar de ser o que ele é, e nem eu vou deixar de ser o que eu sou, só vou mudar meu ponto de vista, não ficar só na coisa, só naquela coisa que o outro não vê, não percebe, né? Ou só eu percebo isso e o que mais existe, como se não existisse mais nada, tá? Então, a importância de fazer a técnica das 6 qualidades é muito bom, tá? Recomendo. Depois, o terceiro ponto, 3, tá? Julgamos implacavelmente a nós mesmos e a outras pessoas, ok? E aí, quando se diz assim, não, eu julgo-me extremamente e os outros eu pego leve. Isso aí dura um tempo, mas o que a gente faz conosco é o que a gente faz com os outros, ok? Não existe essa coisa assim, eu pego pesado comigo e com os outros eu sou leve, tá? Isso vai durar um tempo, mas não é a regra, não é a essência do juiz implacável dentro de nós, né? Porque o juiz tem o condenador e depois tem a penalidade, ok? Então, quando a gente tem o juiz implacável, só existe um jeito de ser uma boa mãe, só existe um jeito de ser um bom filho, só existe um jeito de ser uma boa irmã, comportamentos X são permitidos para ser um bom pai, tá? Então aí tudo isso faz com que nós estejamos em pé de guerra
ok? Eu tô em pé de guerra com aquela pessoa, então eu tô colaborando com a guerra, com o planeta, tá? E não tô deixando o meu propósito de vida agir, ok? Então, eu falei no terceiro item, agora eu vou falar no quarto item, tá? Eu vou para uma situação e eu acho que já vai dar errado, não vai funcionar. Ou então não vai acontecer no tempo previsto. Ou então o planejamento não vai dar certo. O que eu estou dizendo? Que eu não me sinto, ou eu não me sinto habilitado para fazer aquilo ali, ou as pessoas não vão cooperar com aquilo ali, ou o universo não vai colaborar com aquilo ali, o universo, Deus, ok? E o que isso significa? Significa que eu tenho tanto dúvida na minha capacidade, dúvida sobre o que o outro e como o outro interage, e para culminar, o universo também não ajeita as arestas, certo? Então, assim, se eu tô emitindo uma energia, essa energia para uma situação é da situação concretizada, feita, acertada, realizada. O que pode ser que dê errado e o que é realmente dar errado no processo, ok? Às vezes a gente precisa realmente vencer resistências. Partes são nossas, boa parte são nossas, a maior parte são nossas, mas sempre existe uma colaboração em contrapartida do universo num percentual que não é a gente que tem o poder de interação direta, mas que a gente colabora através de confiar. Eu faço a minha parte, aí eu confio no universo, tá? E essas questões assim, onde eu não confiei no universo, a importância, tá? Da gente relembrar, ok? Os momentos em que, quando a gente mais precisou que as coisas se acertassem, houveram grandes perdas incontroláveis, coisas saíram de controle de uma forma traumática, de uma forma expressiva, de uma forma contundente, tá? E o uso da EFT para isso é muito efetivo, ok? Eu recomendo muito, certo? Então, em que as coisas não funcionaram, é nisso que a gente vai fazer a EFT hoje. Certo? Em que as coisas saíram de controle, que não houve, parece que não houve o suprimento, suas preces não foram atendidas, tá? Ou então as coisas pareciam, você se empenhou, parecia que tinha uma força opositora, tá? Da vida, das coisas contra, tá? Então, quando a gente faz EFT para isso, o que a gente está fazendo? O que a gente está se permitindo? Limpar essa sensação que a vida é um processo conflitivo, tá? E a gente passa a entrar e a perceber que o fluxo é natural e é sinônimo de paz, ok? Então, na verdade, removendo o conflito, deixa vir à tona a paz que já existe dentro de cada um. Sim, já existe paz dentro de cada um. Uns chamam de centelha divina, outros chamam o espírito que nos guia, o outro chama, cada um chama de um jeito, ok? A chamatrina, a centelha divina, ok? Qualquer uma dessas denominações está dizendo o quê? Que existe uma parte que é a que nos anima e que tem a conexão com o todo. Então percebe a engrenagem, percebe
parte do mecanismo, percebe que a gente é parte desse mecanismo, então tá tudo no fluxo, tá tudo acontecendo como é necessário. Então, o momento também de desesperança, que também é relacionado a esse quarto item, tá? Que é relacionado a este quarto item, faz com que a gente também entre na frequência da guerra, na frequência do conflito, e a gente está emitindo mais conflito para o universo, tá? Então, a importância da gente encontrar o nosso centro apesar da turbulência, ok? Então, assim, vão existir resistências? Vão, mas no momento que a gente demove as nossas, porque o conflito é uma forma de resistência, né? Conflito e resistência, a gente age na resistência quando a gente percebe a chance de um conflito, mas a percepção da chance de um conflito é só um ponto de vista que pode e deve ser mudado, por isso que dói. Tá? Então, essa questão precisa ser revista, esses conceitos precisam ser revistos, para que a gente saia do estado de alerta, de defesa, de estar sempre emitindo o estado de alarme, tá? Para o universo, alerta vermelho, pisca vermelho, lâmpada vermelha, piscando, dizendo atenção, cuidado, perigo, ok? Indicando que a gente tá sempre se protegendo, sempre armado, sair dessa condição para perceber, apesar das resistências, existe um fluxo. Apesar da nossa compreensão, existe o fluxo. A gente não precisa se preocupar com isso, ok? E a gente relembra esse acesso constante. Então, vamos fazer FT. Daqui eu não tô conseguindo enxergar meu relógio, mas já deve ter passado a hora, tá? Vamos fazer FT para essa questão do... em eventos anteriores, não houve sofrimento, tá? As coisas saíram de controle. As coisas não foram, tá? Onde se criam grandes traumas, inclusive. Respira fundo. E solta. A ponto de karatê. Quero que repita depois de mim. Mesmo que eu, em algum momento do meu passado, não fui suprido, as coisas saíram de controle, não aconteceram como eu programei, ou foram surpreendentes do ponto de vista negativo, eu escolho me dar uma chance de perceber tudo isso com outros olhos. Mesmo que a vida não foi tudo que eu esperava, houveram eventos muito infelizes, onde uma tristeza tomou conta de mim porque tudo saiu de controle. Eu escolho me apreciar e apreciar a vida mesmo assim. Mesmo que, de alguma maneira, a vida saiu de controle em algum momento. Não foi nada bom. Foi muito triste e desagradável. Eu escolho apreciar a vida com outros olhos. Toda a cabeça. Essa lembrança desse evento desconfortável, me fazendo me sentir com tudo fora de controle, difícil, insuportável. Parece que a vida naquele momento me puxou o tapete. Tudo saindo de controle.
Tudo parecendo muito infeliz. Tudo parecendo muito angustiante. O desconforto pelo descontrole. A infelicidade por tudo sair de controle. O susto e o pânico. As feridas por isso ter saído de controle. Então ficou a sensação que, mesmo que eu me prepare, nem sempre a vida faz a parte dela. Nem sempre a vida se agiliza. Nem sempre a vida parece que tem tudo sob controle. E do ponto de vista geral, isso é assustador. Mas eu fico imaginando se seria possível eu me lembrar dos eventos em que tudo foi bom. Foi mais do que o esperado. O suprimento foi maior do que se esperava. A vivência foi mais agradável do que a planejada. Nesses momentos do meu passado, onde eu lembro o suprimento da vida, novos amigos, novas técnicas, novos conhecimentos agradáveis e até então impensados. Eu aceito essa paz e essa proteção que muitas vezes a vida me deu, com conhecimento, com sabedoria, com entusiasmo, com a vinda de bons amigos e boas técnicas. Eu aceito esse melhor na minha vida. Eu aceito ser suprida beneficamente pela vida. Respira fundo e solta. Então ficou aí mais essa live de hoje, sexta-feira, tem uma live especial, tá? Vai ser às 8h30 da noite. Veja os replays, né, sobre as lives por assunto no meu canal do YouTube. Eu já passei de mais de 270 vídeos. Eu tô quase fechando 280. De semana que vem, no máximo na outra já fecha os 280 vídeos. Eu tenho as listas por assunto. Compartilhe essa live, curta essa live, comente, deixe suas sugestões para outros temas de EFT, ok? Serão todos bem-vindos. Eu boto todas essas sugestões numa lista e conforme os temas vão progredindo, eu vou entrando, vou atendendo os pedidos de vocês, né? Para que eu possa passar essa coisa que eu adoro fazer, que é EFT, que transformou minha vida e tem transformado a vida de todos os meus clientes, ok? Então compartilhe essa live no seu Facebook, compartilhe o replay nas suas redes sociais, quando for olhar lá no canal do YouTube, tá? Clique em curtir, tá? E se tiver sugestões de live, são todas bem-vindas. Então desejo uma rica noite de quarta-feira, nos vemos sexta, 8h30 da noite, para uma live muito especial de 30 minutos, das 8h30 às 9h. Tá? São todos bem-vindos, tanto para assistir ao vivo como no replay. Rica noite a todos, uma noite tremenda de paz para você e até sexta-feira. Tchau!